Eu era o Pó Soares, só faltou o gol. Trechos da entrevista de JP Galvão para o Duda Garbi no assado do Duda, grande Duda, que fez uma entrevista relevante, porque se tem alguém que a gente tinha que ouvir, além de muita gente, também é JP Galvão, porque ele vai ajudar a explicar o jeito, o pensamento que o Grêmio contratou ele e, pasmem, ele seria o substituto do Soares. Foi dito isso para ele. Vamos falar sobre isso. E mais, Daverson ainda não morreu a ideia. Eu era contrário. Aqui, cara, a gente muda de opinião sem nenhum problema. Eu era contrário até o jogo contra o Cruzeiro. Daverson. Não, Daverson pra quê? Gente, o Grêmio precisa de alguém que chega, farda e joga. O Daverson é esse cara. O Daverson... Bom, já tô me adiantando muito aqui. O Daverson não morreu ainda, tá, gente? Para o Grêmio. Tem coisa ainda, tem uma chance ainda porque ele tá pensando em baixar lá a pedida dele. O Daverson tá de brincadeira. O Daverson tá de brincadeira querer receber 800 mil reais aqui no Grêmio, né? Mas, como todo negócio, o cara pede lá em cima, o Grêmio oferece X, e aí, opa, tá, talvez, vamos chegar no meio termo aqui. Tem chance ainda, tá? E eu vou explicar mais uma vez por que eu mudei de ideia em relação ao Daverson. Com o que o Grêmio tem aí, o Grêmio precisa de alguém preparado com o desespero para não cair. Não adianta trazer Arezzo, trazer não sei quem lá da Colômbia. Esses caras não vão dar conta, gente. Bom, vamos por partes. Lembrando que estamos com a Betano, a casa de apostas do Careca colocou R$50, ganhou 20 pila de free bet, e quando tu faz teu cadastro, tu pode ganhar mais R$1.000 de bônus ainda, até R$1.000 de bônus, né, cara? Então é muita coisa, só ganha fazendo o cadastro da Betano, aproveita, faz junto com o cupom do Careca aqui, tá nesse link que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, tu clicou, já vai com o meu cupom, a barbada, aproveita. Gente, vamos começar com o JP Galvão, porque é o seguinte... ele deu uma entrevista pro Duda, e muita gente criticou a entrevista, né? Pô, tem que levar o JP Galvão lá. Mas a gente tinha que ouvir esse cara. Porque não pode um cara que jogou tanto tempo na Europa, seleção italiana, atacante, meia, centroavante, chegar aqui e fazer tão pouco. 3 gols. Até não quero ser injusto com ele. JP Galvão, o gol. Vamos ver aqui. Mas eu acho que ele tem 40 e poucos jogos e quantos gols? 3 ou 4. No máximo 4. Não passou disso. Quer ver? Aí. 45 jogos, 3 gols. 3 gols. Meu Deus do céu. Muito pouco. Bom. O JP Galvão, ele vai dar uma entrevista pro Duda e ele vai falar o seguinte. Aqui, ó. Primeiro, Grêmio e Botafogo tentaram ele e ele escolheu o Grêmio porque entendeu que o Grêmio era o time capaz de lutar por títulos. E ele estava certo, porque naquele Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo, que disputava o título, caiu e o Grêmio ficou na frente do Botafogo e quase foi campeão, né? E claro que também o Grêmio ofereceu um salário para ele maravilhoso, quase 1 milha, né? Quase 1 milhão. E aí, para mim, é uma das grandes frases dele, que vira manchete aqui. Ele veio para jogar com o Soares, ele foi contratado para ser a dupla do Soares, tá? E quando ele chega aqui, ele faz uma boa dupla com o Soares, porque, eu resumo assim, porque o Soares começa a fazer muitos gols. Então, ou seja, ele tá ajudando o Soares, isso é verdade. Porque ele chega aqui naquela novela do Soares vai, não vai, e aí depois que o Soares fica, o Renato consegue administrar essa situação no vestiário, e o Soares começa, então, a ser protagonista mesmo, e quase leva o Grêmio ao título do Brasileiro, e o JP Galvão é o parceiro dele ali. Tudo bem. Mas aí o Duda pergunta pra ele uma coisa importante. Tá, mas tu veio pra ser o que exatamente aqui? Tu veio pra ser o companheiro do Soares? Tu veio pra ser o centroavante? O que tu veio? E ele fala, eu vim pra ser o companheiro do Soares e depois o que a direção me passou, ele usou esse termo, o pós-Soares. Eu vim pra ser o camisa 9 depois do Soares. Então veja bem que a direção do Grêmio, desde o ano passado, acreditou que o JP Galvão poderia ser o substituto do Soares. Isso ajuda a explicar porque o Grêmio demorou tanto para trazer um camisa 9, que depois veio o Diego Costa no fim lá da janela. Lembra que o Grêmio passou janeiro, fevereiro, março sem centroavante? O Diego Costa vai chegar quase ali em abril. Então, a direção do Grêmio acreditou, primeiro,
que o JP Galvão poderia, numa pré-temporada deste ano, se transformar no substituto do Soares. Só que ano passado o JP Galvão já deu indícios que não poderia ser esse jogador. E aí a direção do Grêmio perdeu tempo demais acreditando no futebol do JP Galvão. Então ele falou, eu vim para ser o pós-Soares, eu vim para ser o camisa 9 depois do Soares. Uma avaliação errada da direção do Grêmio. Contratar o JP Galvão, é muito fácil dizer agora que foi um erro porque ele não deu certo. Tudo bem, acontece. O problema é, em meio ano, lá dentro do Grêmio, ninguém perceber que, cara, ele não tem como ser o substituto do Soares. Não dá. Não tem como. E aí o Grêmio acreditar ainda em 2024 que ele poderia ser. Nós perdemos tempo, perdemos janeiro, fevereiro, março. Veio o Diego Costa. Se machuca Diego Costa. E aí vem JP Galvão de novo. E não consegue. Tem uma frase dele que, cara, assim, se eu tivesse feito os gols, ninguém teria reclamado. Sabe qual é a diferença do JP Galvão pro Romário? São os gols. Sabe qual é a diferença do JP Galvão pro Ronaldo Fenômeno? São os gols. Sabe qual é a diferença do Galdino pro Romário? São os gols. Então quando o JP Galvão fala que se eu tivesse feito os gols, ninguém teria reclamado, claro, o gol é o ápice do futebol. Faltou os gols, sim, o principal, que é o mais difícil no futebol, né? Então, assim, é óbvio que ninguém teria reclamado. O JP Galvão defendeu, dizendo que apesar de não ter feito gols, ele ajudou o time com assistência, fazendo pivô. Só que se a gente for pegar os números dele aqui, cara, a gente vai ver que ele tem 3 gols e ele tem 1 assistência. Ano passado e este ano, somando tudo, ele tem 1 passe para gol. É muito pouco. Mas então por que esse cara ficou tanto tempo no Grêmio, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise assim. E aí eu já sabia disso e eu confirmei ontem. Ele é um cara muito querido, ele é um cara muito grupo. O JP Galvão, ontem olhando a entrevista do Duda, me deu vontade de, cara, eu tava pensando, não, mas eu acho que ele tem que ficar mesmo, é um cara muito legal. Tu começa a ouvir o JP Galvão, tu fica meio encantado com ele. Não, esse cara é muito legal, cara. E ele fala com amor ao Grêmio, carinho ao Grêmio. Só que futebol não teve. Né? Então deu para perceber por que ele ficou bastante tempo no Grêmio, obviamente tinha contrato, mas porque também ele é um cara muito bom de grupo, ele falava, o Renato me pedia para fazer isso, eu fazia, eu não tinha medo da vaia, eu ia, e ele também vai contar o bastidor, né? É ele que chega na sala do Renato, depois de Grêmio e Palmeiras, bate na porta lá do Renato e fala, professor, eu não quero mais ficar, eu tô atrapalhando. E claro, porque naquele jogo Grêmio e Palmeiras, o Renato é chamado de burro. Ou seja, o Renato começa a levar vaia, começa a ser chamado de burro por causa do JP Galvão. E aí o JP Galvão toma uma atitude de homem, de entrar no vestiário lá na porta do Renato, bater na porta e dizer, olha, eu quero ir embora. Faltou alguém da direção blindar o JP Galvão. O Renato só tinha ele para escalar, o Renato era teimoso, ok, mas é o que ele tinha para escalar. Mas isso é trabalho da direção. O Fábio Koff fazia muito isso. Se o jogador ruim ficar no grupo, ele vai acabar jogando, então tu vai ter que tirar, tem que negociar. Faltou o Grêmio, faltou alguém da direção do Grêmio tomar atitude. Eu tenho falado sobre o Natan Pescador, esse é outro cara. Estão esperando o quê para negociar o Natan Pescador? Ah, ele não quer sair? Bom, então coloca para treinar lá em Eldorado, de manhã cedo. Vamos ver se ele vai resistir. Tem que criar situações pro cara ir embora, né? No bem ou pro mal. JP Galvão, um cara muito legal, mas enfim, não deu certo. Gente, Daverson, tá? Mais uma vez o Grêmio tá tentando o Daverson. Eu sou a favor da contratação do Daverson, sim. Eu mudei de opinião. Não tem, eu apresento aqui meus defeitos, as minhas qualidades. Mudei de opinião, tem que vir o Daverson para ontem. Arezzo, que tá vindo. Quem mais tá vindo? É o meia colombiano, o Monsalve. Tem 20, 21 anos, legal. Jovens promessas da Colômbia e do Uruguai. Mas não vão resolver nossa vida, gente. Não vão resolver nossa vida. Esses meninos que estão vindo da Colômbia e do Uruguai não vão resolver. Já vimos essa história com o Campas. Então é o seguinte, Daverson, chega, joga em farda e vai fazer gol. É melhor o Grêmio na Série A com o Daverson do que na Série B sem Daverson. Obrigado, tamo junto. Dá like, se inscreva no canal. Ajuda o Careca aí. Valeu!